Antônio estacionou seu Fiat Mobi branco em frente ao luxuoso Hotel Dourado Plaza em Copacabana. Depois de 14 horas dirigindo pela cidade, seu corpo pedia descanso, mas seu coração estava ansioso. Não era todo dia que um motorista de aplicativo entrava em um dos hotéis mais exclusivos do Rio de Janeiro. Suas roupas simples, camiseta branca com o logo do aplicativo, calça jeans desbotada e tênis gasto, contrastavam com a fachada imponente do prédio. Ele olhou para o celular mais uma vez, conferindo a mensagem que havia recebido naquela manhã. Compareça ao Hotel Dourado Plaza às 20 horas. Assunto: premiação anual de motoristas destaque. A princípio pensou ser algum golpe, mas ao ligar para a central do aplicativo, confirmaram que era legítimo. Depois de 5 anos dirigindo sem faltar um único dia, acumulando mais de 20 mil corridas e mantendo nota máxima, Antônio havia sido selecionado entre os 10 melhores motoristas do país. O prêmio seria entregue em uma cerimônia no dia seguinte, e a empresa havia reservado quartos para os finalistas no Hotel Dourado Plaza. Antônio respirou fundo, ajeitou o cabelo no retrovisor e pegou sua pequena mochila surrada. É só um hotel, pensou consigo mesmo. Nada mais que um lugar onde as pessoas dormem. Mesmo assim, suas mãos suavam enquanto caminhava em direção à entrada. O saguão do hotel era um monumento à opulência. Lustres de cristal pendiam do teto. Móveis de madeira nobre preenchiam os espaços, e um tapete vermelho luxuoso cobria o chão de mármore. Funcionários uniformizados circulavam com eficiência, enquanto hóspedes bem vestidos conversavam em sofás de couro italiano. Antônio caminhou timidamente até a recepção, onde 3 atendentes de terno impecável digitavam em seus computadores. Percebeu os olhares de estranhamento que recebeu ao se aproximar. A recepcionista mais jovem, Camila, o olhou de cima a baixo antes de forçar um sorriso profissional. "Posso ajudar?" perguntou com uma voz que não escondia sua surpresa ao ver alguém como ele ali. "Boa noite", Antônio respondeu educadamente. "Vim para o evento da Uber Elite. Acredito que tenha uma reserva em meu nome, Antônio Santos." Camila digitou algo no computador enquanto trocava olhares discretos com o colega ao lado. "Um momento, por favor", disse ela, antes de virar-se e caminhar até uma porta lateral, desaparecendo por alguns instantes. Foi quando Ricardo Mendes, o gerente-geral do hotel, emergiu da porta, alto, de cabelos grisalhos perfeitamente penteados e usando um terno sob medida que certamente custava mais que o carro de Antônio. Ele se aproximou com um sorriso frio. "Boa noite", disse, analisando Antônio de cima a baixo. "Entendo que o senhor está procurando por uma reserva para o evento da Uber?" A forma como pronunciou a palavra deixava claro seu desdém. "Isso mesmo", confirmou Antônio. "Fui selecionado como um dos 10 melhores motoristas do país. A cerimônia será amanhã e a empresa reservou quartos para nós." Ricardo digitou algo no computador, seus dedos movendo-se com lentidão proposital. "Interessante", murmurou. "Não vejo nenhuma reserva em seu nome. Tem certeza que é neste hotel?" Antônio sentiu o primeiro aperto no peito. Pegou o celular e mostrou o e-mail recebido. "Está aqui, senhor. Hotel Dourado Plaza, 20 horas. Tenho até o número de confirmação." Ricardo olhou para o e-mail com desinteresse. "Ah, sim, vejo que houve uma confusão. Essas reservas foram feitas, mas infelizmente foram canceladas há algumas horas." Antônio franziu a testa, confuso. "Canceladas, mas não recebi nenhum aviso. Aparentemente houve um problema com o pagamento", explicou Ricardo, sua voz carregada de insinuações. "Você sabe como são essas empresas de aplicativo, não é mesmo? Prometem muito, entregam pouco." O sorriso no rosto do gerente cresceu, enquanto alguns hóspedes próximos começavam a prestar atenção na conversa. "Posso ligar para a empresa e confirmar?", sugeriu Antônio, já pegando o celular. "Fique à vontade", respondeu Ricardo. "Mas enquanto isso, precisarei pedir que aguarde na área externa. Este espaço é reservado para hóspedes." Antônio sentiu o rosto queimar de vergonha. Outros clientes o observavam com curiosidade e alguns com desprezo mal disfarçado. Um casal de executivos cochichou entre si, olhando em sua direção. "Por favor, só preciso fazer uma ligação rápida para esclarecer isso", insistiu. "Claro, claro", disse Ricardo fazendo um gesto em direção à porta. "Mas, por favor, utilize o espaço externo. Temos padrões a manter."
A humilhação era palpável. Antônio estava prestes a sair quando uma nova ideia surgiu. Voltou-se para o gerente. Se não há reserva, então posso pagar por um quarto? Vim de longe para esta premiação. Ricardo riu, um som seco e sem alegria. Nossos quartos mais simples custam $1.200 a diária, senhor. Como é mesmo seu nome? Santos. Antônio Santos, respondeu, tentando manter a dignidade. Pois bem, senhor Santos, duvido que um motorista de aplicativo possa arcar com essa despesa. Talvez devesse procurar uma hospedagem mais adequada ao seu perfil. As palavras caíram como chicotadas. Alguns hóspedes riram discretamente, enquanto outros pareciam constrangidos com a situação. Antônio permaneceu firme, embora por dentro sentisse uma mistura de raiva e humilhação. Tenho condições de pagar, senhor, afirmou com voz calma. Ricardo ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso com a persistência. Foi então que teve uma ideia cruel, algo para divertir os hóspedes importantes e colocar aquele motorista em seu devido lugar. Sabe de uma coisa? Vou lhe propor um acordo, disse Ricardo, inclinando-se sobre o balcão e baixando a voz para que apenas Antônio e as pessoas mais próximas pudessem ouvir. Se você conseguir pagar o pior quarto do hotel, neste exato momento, em dinheiro vivo, eu te dou a suíte presidencial de graça. Um murmúrio de surpresa percorreu o saguão. A aposta era absurda. Todos sabiam que nem mesmo o pior quarto daquele hotel estaria ao alcance de um simples motorista de aplicativo. Era uma armadilha cruel desenhada apenas para aumentar a humilhação. Quanto custa o pior quarto? Perguntou Antônio, sem demonstrar emoção. 1.200, respondeu Ricardo, saboreando cada sílaba. À vista, dinheiro vivo. A recepção ficou em silêncio. Uma senhora elegante sussurrou algo para o marido. Um executivo parou de mexer no celular para observar a cena. O desafio era clara e propositalmente impossível. Antônio permaneceu em silêncio por alguns segundos, seus olhos fixos nos do gerente. Então, para surpresa de todos, simplesmente disse: aceito a aposta. Ricardo não conseguiu esconder a surpresa. Esperava ver o homem recuar, gaguejando desculpas, talvez implorando por um desconto. Em vez disso, Antônio caminhou calmamente até um sofá próximo, sentou-se e abriu sua mochila surrada. O gerente olhou ao redor, procurando apoio nos rostos dos outros hóspedes, mas encontrou apenas curiosidade e um crescente desconforto. Alguns pareciam achar a situação divertida, outros claramente desaprovavam seu comportamento. Enquanto isso, Antônio retirou da mochila uma carteira de couro gasta pelo tempo e começou a contar notas. O silêncio no saguão era absoluto. Até os funcionários haviam parado suas atividades para observar. Ele está realmente contando dinheiro? Sussurrou uma hóspede para a amiga. Ricardo observava a cena com crescente apreensão. O que deveria ser uma humilhação rápida estava se transformando em algo completamente diferente. Após alguns minutos, Antônio retornou ao balcão. Em suas mãos, um maço organizado de notas. 1.200. Disse simplesmente, colocando o dinheiro sobre o balcão. Contados. Ricardo olhou para o dinheiro como se fosse algo alienígena. Suas mãos tremeram ligeiramente ao pegar as notas para conferir. De onde veio todo esse dinheiro? Perguntou, incapaz de esconder sua perplexidade. Trabalho honesto, respondeu Antônio. Dirijo 14 horas por dia, 7 dias por semana. Economizo cada centavo. O gerente engoliu em seco. Não esperava por isso. Estava encurralado por sua própria arrogância. Bem, precisamos verificar seus documentos, disse, tentando ganhar tempo. CPF, identidade, comprovante de residência. Antônio já estava preparado. Retirou da carteira seus documentos perfeitamente organizados e os entregou ao gerente. Está tudo aí, disse calmamente. Ricardo examinou os documentos com cuidado exagerado, como se esperasse encontrar alguma falsificação. Enquanto isso, mais hóspedes se aproximaram, atraídos pela cena incomum. A tensão no ar era palpável. Parece em ordem, admitiu finalmente o gerente devolvendo os documentos. Mas ainda precisamos verificar disponibilidade. Pode ser que não tenhamos quartos livres. Camila, a recepcionista que observava tudo em silêncio, não conseguiu se conter. Senhor Ricardo, temos vários quartos disponíveis, inclusive a suíte presidencial. Suas palavras caíram como uma sentença.
Ricardo lançou um olhar fulminante em sua direção, mas o estrago estava feito. Encurralado por sua própria armadilha, o gerente tentou uma última saída. Mesmo assim, precisamos de um cartão de crédito como garantia. É política do hotel. Antônio sorriu pela primeira vez desde que chegara. Um sorriso calmo, quase compreensivo. Sem problemas, disse, retirando da carteira um cartão preto que fez os olhos de Ricardo se arregalarem. Era um cartão de crédito de categoria superior, daqueles oferecidos apenas para clientes de alta renda. O tipo de cartão que o próprio gerente não possuía. Acredito que isso seja suficiente? Perguntou Antônio, sua voz agora carregando uma confiança tranquila que não estava lá antes. Ricardo pegou o cartão com mãos visivelmente trêmulas. A situação havia fugido completamente de seu controle. O que deveria ser uma simples humilhação a um trabalhador de classe baixa estava se transformando no maior constrangimento de sua carreira. Como um motorista de Uber tem um cartão desse nível? Perguntou, incapaz de conter a indiscrição. Antônio olhou nos olhos do gerente com uma tranquilidade que o desarmava completamente. Nem tudo é o que parece, não é mesmo, senhor Ricardo? Foi nesse momento que as portas automáticas do hotel se abriram e um homem de cerca de 50 anos, vestindo um terno impecável, entrou acompanhado de 2 assistentes. O saguão inteiro pareceu congelar. Ricardo empalideceu visivelmente. Doutor Eduardo, murmurou quase sem voz. O recém-chegado olhou ao redor, percebendo imediatamente a tensão no ambiente, até que seus olhos pousaram em Antônio. Tônio! Exclamou com genuína alegria. Já chegou. Estava preocupado que pudesse se atrasar. O que aconteceu a seguir mudaria para sempre a história do Hotel Dourado Plaza e a vida de todos os presentes naquela recepção. Dr. Eduardo Vasconcelos, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, caminhou diretamente até Antônio e o abraçou calorosamente, para choque de todos os presentes. Como foi a viagem? Espero que não tenha se cansado muito dirigindo por aí hoje. Ricardo observava a cena como quem assiste a um acidente de carro em câmera lenta. Sua mente lutava para processar o que estava acontecendo. Dr. Eduardo era um dos homens mais ricos e influentes do país, dono de uma fortuna estimada em bilhões. O que ele estava fazendo abraçando um motorista de Uber? Estou bem, Eduardo, respondeu Antônio com naturalidade. Só tive um pequeno contratempo aqui na recepção. O gerente não encontrou minha reserva. Doutor, Eduardo franziu o senho, virando-se para encarar Ricardo. Como assim não encontrou a reserva? Eu mesmo liguei para confirmar esta tarde. Amigos, estamos apenas no começo desta história incrível. Se você está sentindo aquele frio na barriga, querendo descobrir quem realmente é Antônio e como essa história vai terminar, não vá embora. Deixe seu like agora mesmo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a continuação. Nos comentários, conte se você já passou por alguma situação onde foi julgado pela aparência. Sua história importa para nós e quem sabe ela não vira nosso próximo vídeo. Este canal existe para contar histórias como a sua, histórias que nos fazem repensar valores e nos emocionam. Vamos juntos nessa jornada de descobertas. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Doutor Eduardo, houve um mal-entendido. O sistema mostrou que a reserva havia sido cancelada. O empresário ergueu a mão, interrompendo-o. Reserva cancelada? Impossível. Falei pessoalmente com a diretoria do hotel esta manhã. Seu tom era educado, mas carregava uma autoridade que fez Ricardo encolher-se visivelmente. Vamos resolver isso imediatamente, e acrescentou, voltando-se para Antônio. Peço desculpas pelo inconveniente, Tônio. Não era assim que planejávamos sua chegada. Antônio fez um gesto de descaso. Não se preocupe. Na verdade, o senhor Ricardo e eu fizemos uma pequena aposta. O empresário ergueu uma sobrancelha, intrigado. Aposta? Que tipo de aposta? Ricardo implorava silenciosamente que Antônio não contasse, mas o motorista prosseguiu calmamente. Ele apostou que se eu conseguisse pagar o pior quarto do hotel, ele me daria a suíte presidencial de graça. Um silêncio pesado caiu sobre o saguão. Dr. Eduardo olhou de Antônio para Ricardo, processando a informação. Então, para surpresa de todos, começou a rir. Uma risada genuína que ecoou pelo ambiente tenso. Isso é muito você, Tônio, sempre testando as pessoas.
Voltou-se para Ricardo, que parecia prestes a desmaiar. E então? Ele conseguiu pagar? O gerente engoliu em seco. Sim, senhor. Ele apresentou o dinheiro. Excelente! Exclamou o Dr. Eduardo. Então a suíte presidencial é dele, certo? Um homem deve honrar suas apostas. A maneira como pronunciou a última frase deixava claro que não era uma sugestão, mas uma ordem. Ricardo assentiu rapidamente. Claro, Dr. Eduardo. Estamos preparando a suíte presidencial neste exato momento. Um dos assistentes de Eduardo se aproximou, sussurrando algo em seu ouvido. O empresário consultou o relógio. Tônio, preciso resolver alguns detalhes para amanhã. Jantamos às 21h para discutir os últimos ajustes para o evento. Antônio assentiu tranquilamente, como se jantares com bilionários fossem parte de sua rotina. Estarei lá. Dr. Eduardo deu um último tapinha no ombro do amigo e se afastou com seus assistentes em direção aos elevadores, deixando para trás um saguão repleto de rostos perplexos. Assim que o empresário desapareceu, todos os olhares voltaram-se para Antônio e Ricardo. O gerente parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Sua chave, senhor, disse Camila, a recepcionista, estendendo um cartão eletrônico para Antônio. Suíte presidencial, 5º andar. Um funcionário o acompanhará com sua bagagem. Antônio pegou a chave e sorriu para a jovem. Obrigado, Camila, mas posso levar minha própria mochila. Antes de se dirigir ao elevador, voltou-se para Ricardo. A propósito, ainda aceito os 1.200 reais de volta. Afinal, ganhei a aposta, não é mesmo? Ricardo, humilhado, devolveu o dinheiro com mãos trêmulas. Antônio guardou as notas na carteira e caminhou em direção ao elevador, deixando para trás um saguão em completo silêncio. Quando as portas se fecharam, a recepção explodiu em murmúrios. Quem é esse cara? Como ele conhece o Dr. Eduardo? Um motorista de Uber com cartão Black? As perguntas se multiplicavam enquanto Ricardo tentava recuperar o mínimo de compostura profissional. Voltem ao trabalho, ordenou aos funcionários com voz fraca. E nem uma palavra sobre isso a ninguém. Mas era tarde demais. A história do motorista de Uber que humilhou o gerente arrogante já estava circulando pelos corredores do hotel. Na suíte presidencial, Antônio colocou sua mochila surrada sobre a cama king size e olhou ao redor. O luxo era quase obsceno. 200 metros quadrados, decoração de designers renomados, banheira de hidromassagem, vista panorâmica para a praia de Copacabana. Sorriu consigo mesmo. Como a vida dava voltas. No dia seguinte, às 10h, o salão de eventos do Hotel Dourado Plaza estava impecavelmente decorado para a cerimônia de premiação. Executivos de terno, jornalistas e influenciadores digitais ocupavam as mesas, enquanto uma equipe de filmagem ajustava as câmeras estrategicamente posicionadas. Ricardo, ainda abalado pelos eventos da noite anterior, supervisionava pessoalmente cada detalhe, determinado a não cometer mais nenhum erro. Às 10h30, Dr. Eduardo Vasconcelos subiu ao palco para abrir oficialmente o evento. Bom dia a todos. É com imensa satisfação que dou início à primeira edição do Prêmio Transformação Digital Brasil. Os aplausos ecoaram pelo salão enquanto ele continuava. Hoje celebramos não apenas inovação tecnológica, mas principalmente as pessoas que transformam vidas através da tecnologia. Ricardo, de pé próximo à entrada, franziu o senho. Prêmio Transformação Digital. Não era uma premiação para motoristas de aplicativo? Antes de anunciarmos os vencedores, gostaria de compartilhar uma história especial, prosseguiu o Dr. Eduardo. Uma história sobre preconceito, perseverança e a importância de nunca julgarmos um livro pela capa. O gerente sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Gostaria de chamar ao palco meu amigo de longa data e sócio, o homem que revolucionou o sistema de transporte urbano no Brasil, professor Dr. Antônio Santos. O salão irrompeu em aplausos, enquanto Antônio, agora vestindo um terno bem cortado, embora simples, subia ao palco. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Professor doutor? Sócio? O mundo parecia girar ao seu redor. Obrigado, Eduardo, disse Antônio ao microfone, sua voz calma preenchendo o ambiente. Como muitos sabem, antes de criar o algoritmo que revolucionou o sistema de transportes por aplicativo, eu era professor de matemática aplicada na USP.
A revelação caiu como uma bomba sobre Ricardo. O homem que ele havia humilhado, o simples motorista de Uber, era na verdade um dos maiores gênios da tecnologia do país. O que poucos sabem, continuou Antônio, é que mesmo após vender minha startup por centenas de milhões, continuo dirigindo como motorista de aplicativo 3 dias por semana. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Por quê? Perguntou, antecipando a dúvida de todos. Porque acredito que grandes ideias surgem do contato direto com a realidade. Meu trabalho como motorista me mantém conectado com as pessoas reais, seus problemas reais, suas necessidades reais. Os aplausos foram espontâneos e calorosos. Dr. Eduardo retomou o microfone. Antônio não apenas criou o algoritmo que otimizou todo o sistema de transporte por aplicativo no país, reduzindo tempos de espera em 40% e aumentando a renda dos motoristas em 35%. Ele também destina 50% de seus lucros para um fundo que oferece bolsas de estudo em tecnologia para motoristas e seus filhos. Ricardo sentiu-se nauseado. O homem que ele tratara com tanto desprezo não era apenas rico e influente. Era também um filantropo, um visionário, um exemplo de humildade em meio ao sucesso. A cerimônia prosseguiu com a entrega dos prêmios para startups e projetos inovadores, mas Ricardo mal conseguia prestar atenção. Sua mente estava presa nos eventos da noite anterior, revivendo cada palavra cruel, cada gesto de desprezo que dirigira a Antônio. Ao final do evento, enquanto os convidados se dirigiam ao coquetel, Ricardo reuniu toda a sua coragem e aproximou-se de Antônio, que conversava animadamente com alguns executivos. Dr. Santos, chamou timidamente. Poderia lhe falar por um momento? Antônio virou-se e, ao reconhecer Ricardo, seu rosto assumiu uma expressão neutra. Claro, respondeu, afastando-se do grupo. Como posso ajudá-lo? Ricardo respirou fundo. Eu vim pedir desculpas pelo ocorrido ontem. Meu comportamento foi imperdoável. Antônio observou o gerente por alguns instantes, como se avaliasse sua sinceridade. Por que está se desculpando exatamente, senhor? Ricardo, porque descobriu quem eu sou ou porque percebeu que seu comportamento foi errado? A pergunta atingiu Ricardo como um soco. Era precisamente o ponto. Estaria ele arrependido da atitude ou apenas das consequências? Ambos, admitiu finalmente com honestidade. Inicialmente vim porque descobri quem o senhor é e temi por meu emprego, mas enquanto ouvia sua palestra, percebi o quanto minha atitude foi terrível. Antônio assentiu lentamente. Pelo menos é sincero. É um começo. Ricardo engoliu em seco. O senhor não vai falar com a diretoria do hotel sobre mim? Era a pergunta que o atormentava desde a noite anterior. Queridos amigos que nos acompanham, esse momento de confronto entre Ricardo e Antônio nos faz refletir sobre nossas próprias atitudes. Quantas vezes julgamos alguém pela aparência, pelo trabalho que exerce ou pelas roupas que usa? Esta história continua nos próximos minutos, mas antes, quero convidar você que está nos assistindo a compartilhar suas experiências nos comentários. Você já foi julgado injustamente? Ou talvez tenha julgado alguém e depois se arrependeu? Sua história é importante para a nossa comunidade. Cada experiência compartilhada é uma lição que todos podemos aprender. Se esta narrativa está tocando seu coração, por favor, inscreva-se no canal e ative as notificações. Fazemos este conteúdo com muito carinho para pessoas especiais como você. Agora, vamos descobrir o que Antônio decidirá sobre o futuro de Ricardo. Antônio observou o gerente por mais alguns instantes antes de responder. Não vou falar com a diretoria. Ricardo soltou um suspiro audível de alívio, mas Antônio ergueu a mão, indicando que não havia terminado. Não porque você mereça essa gentileza, mas porque acredito que pessoas podem mudar quando confrontadas com seus erros. Fez uma pausa, seus olhos fixos nos de Ricardo. O preconceito é como um veneno silencioso. Começa pequeno, em comentários aparentemente inofensivos, e cresce até se tornar algo monstruoso que destrói vidas. Ricardo abaixou a cabeça envergonhado. Sei disso agora, murmurou. E agradeço a oportunidade de aprender. Antônio sorriu levemente. Não agradeça a mim. Agradeça a sua própria capacidade de reconhecer um erro. Nem todos conseguem fazer isso. Antes que pudessem continuar a conversa, Dr. Eduardo aproximou-se. Tônio,
Os investidores estão esperando na sala de reuniões. Então, notou Ricardo. Ah, o gerente da recepção. Está tudo resolvido? Perfeitamente, respondeu Antônio. O senhor Ricardo e eu estávamos tendo uma conversa esclarecedora. Eduardo assentiu, satisfeito. Ótimo. A propósito, Ricardo, soube que você trabalha aqui há quanto tempo? 10 anos. 12 anos, senhor, corrigiu o gerente timidamente. 12 anos, exclamou Eduardo. E nunca encontrou Antônio antes? Ele se hospeda aqui sempre que vem ao Rio. Ricardo engoliu em seco. Não, senhor. Ontem foi a primeira vez. Eduardo riu. Ah, claro. Normalmente ele vem de terno e gravata para as reuniões de negócios. Ontem foi excepcional, porque ele estava realmente trabalhando como motorista. Voltou-se para o amigo. Tônio, você e essa sua experiência imersiva, dirigir Uber usando o uniforme e tudo mais. Os outros acionistas acham que você é maluco, mas eu entendo perfeitamente. Antônio sorriu. É a melhor forma de manter os pés no chão, Eduardo. Experimente algum dia. Os dois amigos se afastaram em direção à sala de reuniões, deixando Ricardo perdido em seus pensamentos. A lição havia sido dura, mas necessária. Enquanto isso, na cozinha do hotel, uma história paralela se desenrolava. Camila, a recepcionista, havia contado aos colegas sobre o ocorrido na noite anterior. E então descobrimos que ele é um gênio da matemática, bilionário, e ainda dirige Uber 3 vezes por semana, só para manter contato com a realidade. Inacreditável, comentou o chefe de cozinha, um homem de meia idade chamado Jorge. Isso me lembra uma história de quando trabalhei no Hotel Continental. O que história? Perguntou Camila, curiosa. Jorge sorriu enquanto continuava a preparar os canapés para o coquetel. Há uns 5 anos, chegou na cozinha um homem vestido como entregador, dizendo que precisava verificar os fornos. Tratei mal, disse que entregador não podia entrar na cozinha. E o que aconteceu? Perguntou um dos ajudantes. Era o dono da empresa que fabricava os fornos industriais, respondeu Jorge, balançando a cabeça. Estava fazendo inspeção pessoal dos equipamentos. Quase perdi meu emprego. Os funcionários riram, mas era um riso nervoso carregado de reconhecimento. Todos ali já haviam, em algum momento, julgado alguém pela aparência. O pior, continuou Camila, é que o Dr. Santos foi super educado o tempo todo, mesmo quando o Ricardo estava sendo horrível com ele. Isso é classe, comentou uma garçonete. Não a que vem de dinheiro ou status, mas a que vem do caráter. A conversa foi interrompida quando um dos gerentes assistentes entrou apressado na cozinha. Vocês não vão acreditar. O Dr. Santos acabou de anunciar que vai financiar bolsas de estudo para funcionários de hotéis e seus filhos. É parte de um novo programa social da empresa dele. A notícia correu pelo hotel como fogo em palha seca. Em questão de minutos, todos os funcionários comentavam sobre o programa que poderia mudar suas vidas e as de seus filhos. No salão principal, alheio à comoção que causara, Antônio participava da reunião com investidores. Por volta das 16 horas, quando o evento começava a se dispersar, Ricardo encontrou Antônio novamente, desta vez no lobby. Dr. Santos, chamou, aproximando-se respeitosamente. Ouvi sobre o programa de bolsas de estudo. É extraordinário. Antônio sorriu. Obrigado, Ricardo. Acredito que educação é a única forma verdadeira de transformar vidas. Fez uma pausa, observando o gerente com atenção. Você tem filhos? Ricardo assentiu. 2. Minha filha está terminando o ensino médio e sonha em fazer faculdade de administração hoteleira. Meu filho está no 1º ano. Excelente, respondeu Antônio. Incentive-os a se candidatarem às bolsas. O processo seletivo será meritocrático, mas justo. Ricardo hesitou, então criou coragem. Dr. Santos, há algo que me intriga. Por que o senhor não disse quem era ontem à noite? Poderia ter evitado todo aquele constrangimento. Antônio refletiu por um momento. Sabe, Ricardo, passei a maior parte da minha vida sendo julgado pela aparência. Cresci na periferia de São Paulo, filho de uma empregada doméstica. Quando consegui entrar na universidade com bolsa integral, muitos professores e colegas assumiram que eu não era capaz, apenas por causa da minha origem. Fez uma pausa, seus olhos distantes, como se revisitando memórias. Mesmo depois de me tornar professor universitário, em congressos internacionais, frequentemente era confundido com funcionário da limpeza ou segurança, nunca com um palestrante.
Ricardo ouvia atentamente, começando a entender a dimensão de seus próprios preconceitos. Quando criei o algoritmo e fundei minha empresa, continuou Antônio, de repente todos queriam ser meus amigos. Os mesmos que antes mal me cumprimentavam, agora me convidavam para jantares e eventos. Foi revelador. Seu olhar voltou a focar em Ricardo. Por isso dirijo Uber ocasionalmente. É minha forma de lembrar de onde vim e de manter perspectiva. E também uma maneira de testar o caráter das pessoas. O gerente assentiu, envergonhado. E eu falhei no teste. Sim, confirmou Antônio sem rodeios. Mas o importante é o que você fará com essa lição. Consultou o relógio. Preciso ir. Tenho um voo para São Paulo em 2 horas. Estendeu a mão para Ricardo. Até a próxima, senhor Ricardo. Enquanto Antônio se afastava em direção à saída, Ricardo permaneceu imóvel, processando tudo o que havia acontecido nas últimas 24 horas. Foi então que notou o Dr. Eduardo aproximando-se. Senhor Ricardo, chamou o empresário. Um momento, por favor. Ricardo sentiu um frio na espinha. Seria agora que viria a punição por seu comportamento? Sim, Dr. Eduardo. Antônio me contou sobre sua conversa, disse o empresário. Ele acredita que você aprendeu uma lição valiosa. Ricardo assentiu, nervoso. Sim, senhor. Aprendi muito. Eduardo estudou o gerente por alguns instantes. Sabe, estamos expandindo nossa rede de hotéis parceiros para o programa de hospedagem de bolsistas universitários. São jovens talentosos de baixa renda que precisarão de acomodação durante estágios e programas de intercâmbio. Ricardo começava a entender onde a conversa estava indo. Gostaríamos que o Dourado Plaza fosse um dos hotéis participantes. E precisaremos de alguém que entenda a importância de tratar todas as pessoas com dignidade, independentemente de sua origem ou aparência. A oportunidade era clara, uma chance de redenção, de transformar uma lição dolorosa em algo positivo. Seria uma honra, Dr. Eduardo, respondeu Ricardo sinceramente. Posso garantir que todos serão tratados com o mesmo respeito. O empresário sorriu. Excelente. Antônio tinha razão sobre você. Antes que Ricardo pudesse perguntar o que isso significava, Eduardo já estava se dirigindo à saída. Do lado de fora do hotel, Antônio colocou sua mochila no porta-malas de um carro executivo. Ao entrar no veículo, sorriu para o motorista. Para o aeroporto, por favor. O motorista assentiu. Sim, senhor. Dia produtivo? Muito, respondeu Antônio, olhando pela janela enquanto o hotel ficava para trás. Acredito que plantamos algumas sementes importantes hoje. Enquanto o carro avançava pelo tráfego do Rio de Janeiro, Antônio refletia sobre os eventos das últimas 24 horas. A humilhação, a revelação, a lição. Pensou em sua mãe, que havia limpado casas a vida toda para que ele pudesse estudar. Em seus professores da escola pública, que acreditaram nele quando ninguém mais acreditava. Um mês depois, uma cena incomum acontecia na recepção do Hotel Dourado Plaza. Um grupo de 10 jovens de origens humildes, carregando mochilas gastas e sonhos enormes, era recebido pessoalmente por Ricardo. Bem-vindos ao Dourado Plaza, dizia o gerente com um sorriso genuíno. Vocês são nossos hóspedes de honra. Os jovens bolsistas do programa criado por Antônio olhavam ao redor maravilhados. Para muitos, era a primeira vez em um hotel de luxo. Nossa bagagem é meio simples, comentou timidamente uma garota. Será que podemos mesmo ficar aqui? Ricardo sorriu, lembrando-se de Antônio e sua mochila surrada. Claro que podem, respondeu com convicção. Aqui não julgamos pessoas pela aparência ou pela bagagem que carregam. O que importa é a bagagem invisível. O conhecimento, os sonhos, o caráter. Enquanto os conduzia pessoalmente aos quartos, Ricardo pensava em como uma única interação havia mudado profundamente sua visão de mundo. Em São Paulo, Antônio lia o relatório sobre o primeiro mês do programa de bolsas. Sorriu ao ver fotos dos estudantes no Hotel Dourado Plaza e o depoimento entusiasmado de Ricardo sobre como o programa estava transformando não apenas a vida dos jovens, mas a cultura do próprio hotel. Então, valeu a pena? Perguntou o Dr. Eduardo, que observava o amigo do outro lado da mesa. Antônio ergueu os olhos do relatório. Sempre vale a pena acreditar na capacidade das pessoas de mudar, Eduardo. Fez uma pausa refletindo. Às vezes, a maior lição que podemos ensinar
é mostrar a alguém o impacto de suas ações e então dar-lhe a chance de fazer melhor. Eduardo assentiu. Filosofando novamente, professor? Brincou. Sempre, respondeu Antônio sorrindo. A propósito, amanhã estarei dirigindo novamente. Há um novo algoritmo que quero testar em campo. Eduardo riu. Nunca mude, Tônio. O mundo precisa de mais pessoas como você. E assim, a história do motorista de Uber que transformou a vida de um gerente arrogante e, por extensão, de dezenas de jovens estudantes, continuou a se espalhar, não como um conto de vingança, mas como uma lição sobre preconceito, humildade e a verdadeira medida do caráter humano. Porque, no final das contas, não são as roupas que vestimos, os carros que dirigimos ou os hotéis onde nos hospedamos que definem quem somos, mas as escolhas que fazemos quando ninguém está olhando, ou quando todos estão.